que a gente deixa Deus Pai tão longe? E domingo nós celebramos o Dia dos Pais. E é sempre algo que a gente não conversa muito, é sobre Deus Pai. Quando a gente reza o credo, a gente reza, creio em Todo-Poderoso. A vida, a gente já reza tão no automático, que a gente reza, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas eu creio em Deus que é meu. Então, uma coisa é eu saber que existe Deus, uma coisa é saber que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é todo-poderoso, Ele é bondade infinita, misericórdia, tem um amor e é fiel a nós até o fim. Se vocês lerem o Magnífica, Nossa Senhora explica isso tudo. Você vai ler o Magnífica que está lá. No Antigo Testamento falava do dedo de Deus, Nossa Senhora usa o braço de Deus, é o poder dele. Mas uma coisa é saber que Ele é Deus, todo-poderoso. Uma coisa é entender que Ele é infinitamente misericordioso, fiel. Outra coisa é eu sentir que eu sou filha. Vocês sabem tudo, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele nos foi, está escrito na primeira carta de João, que é a bondade de Deus por nos chamar como filhos. Uma coisa é você já ter escutado isso, outra coisa é você sentir isso. Percebe a diferença? Você se sentir filho dentro do coração de um pai. Senão, Ele continua distante lá no céu e eu aqui na terra. Essa é a diferença. Uma coisa é como é que eu me comporto diante de um pai que me ama. Então, o quanto é difícil para mim não é saber que Deus me ama. Isso eu já ouvi. A outra questão é receber este amor. Não tem uma distância grande? Imensa. Tem uma distância imensa entre saber que é amado e viver a partir do amor de Deus. Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio nos revelar que a gente tinha um Pai, que nos amava, que cuidava de nós, que nos criou. Tanto que quando os discípulos perguntam para Ele, nos ensina a rezar, Jesus ensina a rezar chamando Deus de Pai. Podia ter ensinado a rezar de qualquer outra forma, mas ensinou Pai, aliás, Paizinho, Abá. Outra coisa, Jesus não quis viver a intimidade que Ele tinha com o Pai, que Ele viveu só para o Pai, sozinho. Jesus quer nos introduzir nessa intimidade de uma relação com o Pai. Por que é tão difícil? Por que a gente deixa Deus Pai tão longe? Por que a gente não mexe com Ele? É porque muitas vezes a imagem de Deus que a gente projeta, de Deus Pai, é a imagem do Pai que eu carrego. Então, se eu tive um pai muito austero, eu vou ter medo de Deus, porque Ele vai ser juiz. Se eu tive um pai ausente, eu nunca vou imaginar que Deus é presente. Se eu tive um pai que nunca me abraçou, nunca disse que me ama, eu nunca vou imaginar que Deus vai me amar, vai cuidar de mim. Se eu vivi uma relação com meu pai, que eu sempre tive que provar que eu merecia o amor dele, eu vou estar sempre fazendo alguma coisa que eu acho que eu tenho que fazer para Deus, para merecer o amor de Deus. Isso pode dificultar a nossa relação com o Pai? Pode. Mas Deus não é a projeção das nossas misérias, véio. Mas o meu relacionamento com Ele pode curar essas feridas que a gente carrega da infância. Ele pode curar tudo isso. A partir do momento que eu entro numa relação filial. Mas Filó, a gente tem tanta dificuldade, porque Jesus foi um servo obediente. Nós temos uma dificuldade com a palavra da obediência surreal. Porque a gente acha que a obediência é aquele que manda e não quer nem saber se você quer fazer ou não, não é assim? Nós entendemos tudo errado. A obediência é uma resposta de amor. O dia que você se sentir profundamente amada ou amado, o dia que você entender que você é um filho único de Deus, que todo o amor dele, todo o cuidado está voltado para você pessoalmente, a única resposta que você tem para alguém que te ama tanto é amar.
Não tem outra. Então, por que Jesus obedecia ao Pai? A obediência de Jesus ao Pai era uma resposta do amor. Ele se sentia, ele sabia que ele era um filho amado. Ele recebeu isso na hora do batismo, lembra? Este é o meu filho amado. Na hora da transfiguração, ele recebe, este é o meu filho amado, escutai-o. E Jesus está falando nada. A resposta a esse amor é amá-lo, é obedecê-lo, é fazer aquilo que ele pediu. É entender que para cada um de nós que está aqui, nenhuma vida é feita ao acaso. Nenhum de nós está aqui porque resolveu vir no mundo brincar de roda. Cada um de nós está aqui porque foi sonhado, desejado, querido, e há um projeto único que só você pode fazer. Eu não posso fazer por você, nem você por mim. E um dia que a gente chegar lá, Ele vai nos mostrar esse projeto da salvação e falar, o seu papel era esse aqui, ó. Como é que eu vou entender isso, gente? Se eu não parar para escutar o meu Pai. Santa Teresinha falava assim, do menino Jesus, que Deus, infinitamente bom e doce, e grande, e poderoso, ele ficava lá em cima com os braços abertos, e ela falava com ele assim, eu também vou ficar aqui embaixo com os braços abertos, eu não posso subir, Senhor, não tem jeito de eu crescer nesse sentido vertical. Como é que eu faço para chegar até o Senhor? Não chego. Então eu vou ficar aqui embaixo parado com os braços abertos, esperando o Senhor, porque o Senhor é Deus, então é meu Pai, o Senhor vai dar um jeito de chegar aqui embaixo e me pegar. É a confiança. Eu entendo que o Senhor vai olhar para mim e chegar aqui, porque eu não tenho jeito de eu subir. Então o Senhor desce para poder me pegar. Mas como que nós temos essa dificuldade de viver? E às vezes eu penso que a gente tem pai e a gente vive nesse mundo como se fosse órfão. Estou falando mentira? Estou não. Só aconteceu um problema que a gente desespera e fala assim, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei como fazer, eu não sei por onde começar, eu não tenho ninguém, como se dependesse tudo de cada um de nós. A gente esquece de contar com o único que resolve todas as coisas, porque a gente não crê que é tão possível um Deus tão próximo de nós. A gente não acredita que de verdade alguém olha por nós. Os teólogos dizem que a nossa alma é igual um instrumento musical de cordas, e que Deus, para fazer essas cordas tocar, Ele usa a mão, nem sempre a dele, mas a de alguém que Ele manda. E no meio de uma situação difícil, sempre tem alguém que te levanta. Sempre, que é usado por Ele. Imaginou o dia que a gente entender que Deus nos ama dessa forma alucinada, assim, que até o Filho Ele mandou para revelar esse amor? Imaginou o dia que vocês entenderem isso? Então, Bento XVI faz uma análise tão bonita disso, de que como que Jesus veio trazer para nós uma religião muito simples. Tudo muito simples. Jesus não complicou absolutamente nada. Ele falou, Deus é bom, é seu Pai, Ele é bom. E tudo de humano Ele conhece, Ele sabe tudo de você. E aí Jesus, Ele exulta no Espírito e fala o que está em Mateus 11, versículo 25, Ele fala, eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas verdades aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Pequenino é aquele que assume que depende de alguém. Eu dependo, eu preciso de ajuda. Porque às vezes a gente é tão soberbo que acha que a gente é autossuficiente. Mas quanto mais a gente tomar consciência da matéria que a gente é, da nossa indigência, mais eu vou entender que não tem condição da minha indigência eu ser autossuficiente, eu construir isso. E aí eu preciso aprender com a rainha Esther. Lembra da rainha Esther, no Antigo Testamento? Que estava para poder matar todo o povo judeu, e ela, inclusive, era judia, que ela se arruma lindamente para chegar no rei. E ela faz uma oração linda,
que eu vou falar uma frase. Está em capítulo 14 de Esther, versículo 3, que ela faz uma oração assim, para a gente aprender. Vinde socorrer-me, porque estou só. A gente, diante de Deus Pai, a gente precisa ser igual criança. Não é criança na imaturidade da fé. É criança na confiança absoluta de que Ele é Deus. Então, na situação que você estiver passando dificuldade, fala com Ele, vinde socorrer-me, porque estou só. O Senhor é o único que eu tenho para contar. Aí Bento XVI fala assim, tem gente que acha que não pode pedir a Deus qualquer coisa e fala, mas eu vou incomodar a Deus porque eu preciso que ache meu gato? Vou, ué. O gato é importante para mim. Vou falar com meu pai. Perdi o gato. Tem gente que fala, eu não posso falar qualquer coisa para Deus. Pode. Isso é soberba. Eu tenho que entender que eu sou filha dele, dependo dele para tudo. Diga que vocês entenderem isso. Você tem que ser pequena diante dele e falar com ele, eu estou sozinha, preciso do Senhor, o Senhor é meu Pai. Então Bento XVI fala assim, por isso que Jesus fala, né? Que isso é para os pequenos, é para os humildes, é para os simples, que entende que precisa de Deus. E fala. Bento XVI fala, mas como é que, será que a gente duvida, na verdade, quando a gente fala assim, eu vou incomodar Deus com isso, é porque na verdade a gente duvida que Deus teria poder para poder entrar na nossa vida e mudar a situação. Você acredita que Ele possa fazer isso? Você acredita que de verdade Deus pode entrar na história, entrar na nossa história e virar a história inteira? Acreditar eu até acredito, não tem fé para isso de jeito nenhum. Estou falando mentira? Então não. Até acredito, mas não tem fé de jeito nenhum que Deus vai fazer isso. Mas Ele faz, Ele muda. Então, se eu não acreditar, se Ele é só amor, Ele vai como amor, Ele vai entender, Ele vai achar um jeito de responder à minha esperança. Porque Ele é meu Pai. Ele vai dar um jeito. Ele não vai ver o filho aflito e vai fingir que não está vendo. Ele vai fazer alguma coisa. Porque se não for assim, se eu não acreditar que Deus tem esse poder, Ele não ia continuar sendo Deus. E se eu não acreditar nisso de verdade, então o amor deixa de ser a maior força que existe no universo. Porque o amor é a maior força que transforma qualquer situação. E Deus é só amor. Ele não pode ver um filho sofrendo. Se Ele cuida do verme da casca da árvore, Ele irá cuidar da sua dor hoje. Seja ela da dimensão que for, seja ele o problema mais difícil que existe, Ele é Deus e além disso Ele é meu Pai. E a gente tem que responder isso para nós. Ele é meu Pai, eu não estou perdida no mundo. E ter um Pai é algo que mais consola o meu coração. Ele é Pai e Ele está atento a qualquer movimento que você fizer, porque Ele te ama. Porque Ele te conhece. Porque Ele sabe o que está deixando você aflito agora. E quando a gente chora, só Ele sabe por que a gente chora. Então não é possível nós que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso viver como se fosse órfão. Essa orfandade. Jesus fala, sabe o que mais nos atrai a vocês? A sua miséria. A sua orfandade. O fato de você não poder conseguir nada sozinho. Mas como é difícil para nós confiar nesse amor. Como é difícil confiar nisso. Mas eu digo para vocês que pode confiar. É o único por quem você pode assinar alguma coisa em branco. A gente tem que aprender a viver de Deus. E isso tem que bastar para nós. Viver de Deus e de Deus somente. É que a gente não entende o que significa essa frase que eu estou falando. Eu vivo do meu Pai, aquele que me conhece e que jamais vai deixar faltar alguma coisa para mim. Por quê? Porque Ele me ama. E esse amor dele não é uma brincadeira, não é uma ilusão. É real. Né? Então eu queria muito que vocês experimentassem isso. Que vocês se permitissem
ser amados. Então, eu escrevi uma oração para vocês. E eu queria que para isso vocês fechassem os olhos. Para que vocês pudessem agora estar diante dele. De verdade. Agora você não quer que você pense em nada. Quero que você pense quem você deixou em casa, nos seus problemas, reunião que você tem amanhã. Nada, nada. É você e o seu pai. Então, nós podemos pensar, eu queria que vocês começassem a pensar assim, com toda honestidade. Quanto eu confio no amor de Deus? Porque nós podemos saber muitas coisas sobre Ele e ainda viver assustados. Podemos conhecer muitas orações e ainda viver como órfãos. Podemos frequentar muitos lugares religiosos e não descansar no coração do Pai. Por isso, hoje, agora, talvez nosso Pai não esteja pedindo que você faça mais. Nesse momento, Ele não quer que você faça mais nada. Nesse momento, Ele está pedindo que você receba o amor, a misericórdia, o perdão, a graça. Por um instante agora, respire. Respira fundo. E agora tenha certeza, nesse momento, que os olhos de Deus estão olhando somente para você. Não para a pessoa que você gostaria de ser, não para a pessoa que os outros esperam que você seja, mas para você, com sua história, com suas feridas, com suas conquistas, com seus erros, com suas limitações. E permita que essa verdade desça agora da sua cabeça para o seu coração. Eu sou um filho ou uma filha amada de Deus. Não porque sou perfeito, não porque mereço, não porque caio, mas porque Ele é meu Pai. E um pai verdadeiro não abandona o filho porque ele caiu. Ele o levanta, ele o chama de volta, ele o cura e ele o ensina a caminhar. E espera, sempre espera, até que o filho descubra que mesmo quando ele se afastou, nunca deixou de existir dentro do coração do pai. Lembrem do filho pródigo. O pai o esperava todo dia. E quando o avistou, não esperou que ele chegasse. Correu ao encontro dele. E hoje Deus corre ao encontro do seu coração. Que nós possamos sair daqui hoje não apenas sabendo mais sobre Deus, mas vivendo de uma maneira diferente, menos órfãos, menos escravos do medo, menos preocupados em provar nosso valor, mas que a gente seja cada vez mais filho e que a nossa oração possa ser simplesmente assim: Pai, eu não compreendo tudo, nem sei o que vai acontecer amanhã, mas sei que Tu me amas. E esse amor, me basta para continuar. Que assim seja. Amém. Possa viver de verdade, essa paternidade, essa filiação, que de verdade a gente seja filho do Altíssimo.